Você sabia que existe uma antiga técnica japonesa capaz de ativar sua energia interna, fortalecer a circulação e devolver sua vitalidade? Tudo isso em apenas 60 segundos? E o melhor, é completamente natural e pode ser feita aí mesmo, na sua cozinha. Se você tem mais de 60 anos e sente que seu corpo já não responde como antes, que sua energia diminuiu, ou que o desejo simplesmente foi se apagando com o tempo, então fique comigo, porque este vídeo pode marcar um antes e um depois no seu bem-estar. Muitos homens e mulheres mais velhos acreditam que envelhecer é sinônimo de se resignar. Resignar-se ao cansaço, às dores constantes, às noites mal dormidas e a um corpo que já não coopera. Mas, e se eu te dissesse que um gesto diário simples, como mastigar uma especiaria milenar, pode desencadear um verdadeiro efeito regenerador no seu corpo? O que você vai descobrir hoje não é uma cura milagrosa, nem uma moda passageira, mas sim uma prática comprovada, usada há séculos pelos anciãos japoneses para preservar sua força, sua vitalidade e sim, até mesmo o desejo. Com o passar dos anos, muitos adultos começam a perceber mudanças silenciosas no corpo. Não é apenas a falta de energia ou as noites mal dormidas, é aquela sensação persistente de fadiga, de que o corpo não responde mais com a mesma rapidez. É como se aquela força interior tivesse ido embora, pouco a pouco. E o mais confuso é que muitas vezes os exames não mostram nada. A pressão está controlada, os resultados estão normais, mas algo simplesmente não está certo. A vitalidade que antes existia parece adormecida. A verdade é que isso é mais comum do que parece. Estudos recentes mostram que mais de 70% dos homens e mulheres acima dos 60 anos relatam uma queda significativa na energia diária, na motivação e na capacidade de se concentrar. E muitos aceitam isso como parte do envelhecer. Mas e se eu te dissesse que isso não é totalmente verdade? E se parte desse cansaço estiver ligado a fatores simples do dia a dia, como o que você come, como você respira e até como você mastiga uma especiaria, que podem estar drenando sua força sem que você perceba? Uma das causas mais ignoradas da perda de energia é a má circulação. Quando seus vasos sanguíneos ficam rígidos, quando o sangue não flui com liberdade e força, todo o corpo sofre. A mente, os músculos, a digestão e até o desejo sexual. É como se o motor do seu corpo tentasse funcionar sem óleo. Aos poucos, a motivação diminui. As emoções se apagam e as funções básicas do organismo começam a falhar. E aí começa um círculo vicioso. Quanto menos energia você tem, menos você se movimenta. Quanto menos você se movimenta, pior a circulação. E quanto pior a circulação, mais a sua vitalidade se estagna. O problema é que muitos idosos acabam buscando soluções imediatas, suplementos caros, medicamentos com efeitos colaterais, rotinas de exercício difíceis de manter. Mas às vezes, a resposta não está no complicado. Está no simples, está em algo tão básico quanto ativar um composto natural escondido dentro de uma pequena especiaria. Agora imagine poder reverter essa sensação de esgotamento com um ritual de apenas 60 segundos por dia. Imagine recuperar a clareza mental, o desejo, a disposição, sem depender de soluções externas. É exatamente isso que os japoneses vêm praticando há séculos. Técnicas naturais, específicas e profundamente eficazes, capazes de estimular a energia vital e reativar o fluxo interno de vida, de dentro para fora. E o melhor de tudo, você não precisa mudar sua vida inteira. Basta compreender o que está afetando seu corpo neste momento e oferecer a ele o que ele precisa para se recuperar. Não estamos falando de fórmulas mágicas, mas sim de ativar o que o seu corpo já sabe fazer, quando lhe é dada a oportunidade certa. E essa oportunidade começa com algo que provavelmente você já tem em casa,
mas que talvez ainda não esteja usando da forma correta. Entre todas as soluções naturais que estudei ao longo dos últimos 30 anos, uma das mais impactantes e subestimadas é uma especiaria pequena, escura e de aroma intenso que você certamente já conhece: o cravo da Índia. O que poucos sabem é que, quando mastigado corretamente, esse pequeno botão floral pode desencadear uma série de reações em cadeia dentro do corpo. Reações que restauram a circulação, equilibram os hormônios e devolvem a energia perdida com o tempo. O ingrediente-chave do cravo se chama eugenol, um composto natural com propriedades vasodilatadoras, anti-inflamatórias e reguladoras do sistema nervoso. Ao mastigar um cravo inteiro por 60 segundos, o eugenol é liberado e rapidamente absorvido pelas mucosas da boca. A partir daí, ele entra na corrente sanguínea e inicia um processo profundo de relaxamento dos vasos e estímulo da circulação. É como oferecer uma massagem suave às suas artérias por dentro, devolvendo a elas a flexibilidade e a capacidade de transportar sangue de forma eficaz. E não se trata apenas de circulação. O eugenol também estimula a produção natural de óxido nítrico, uma substância essencial para a dilatação dos vasos sanguíneos e o bom fluxo de sangue para os músculos, o cérebro e os órgãos sexuais. Na verdade, esse é o mesmo composto que muitos medicamentos para disfunção erétil tentam imitar. Mas aqui não há química sintética, nem efeitos colaterais, nem receita médica. É o seu próprio corpo fazendo aquilo que sempre soube fazer, com uma ajudinha natural e poderosa. Além disso, o cravo contém outro composto importante chamado beta-cariofileno, que atua sobre o sistema endocannabinoide do corpo, um sistema que regula o estresse, o sono e a resposta imunológica. Por isso, ao mastigar o cravo, muitos homens e mulheres não sentem apenas uma melhora física, mas também emocional. Eles se sentem mais presentes, mais centrados, menos tensos, como se o corpo começasse a soltar uma pressão interna que estava acumulada há anos. E o mais impressionante de tudo isso: o efeito não demora dias ou semanas. Algumas pessoas relatam sentir uma leve sensação de calor, de vitalidade, em questão de minutos. Não é um impacto brusco. É como uma reconexão suave com a energia vital. É como se o corpo estivesse despertando lentamente de um longo sono. E à medida que esse simples gesto se torna parte da sua rotina diária, os efeitos se acumulam. Mais energia ao acordar, mais clareza mental, melhor qualidade do sono à noite e uma crescente sensação de bem-estar e controle sobre a própria saúde. E o melhor de tudo, esse hábito não exige grandes investimentos nem mudanças drásticas. Apenas um pequeno compromisso diário, 1 minuto de atenção a si mesmo, um momento para mastigar conscientemente uma especiaria que seus antepassados já conheciam, mas que a ciência moderna está apenas começando a redescobrir com entusiasmo. Porque quando o corpo recebe o que precisa, ele responde com gratidão. E o primeiro passo está aí, entre os seus dentes. O mais fascinante desse método é que, ao contrário de muitas soluções que exigem tempo, dinheiro ou esforço físico, o cravo da Índia age com simplicidade e rapidez. E quando usado da forma certa, pode se transformar em um ritual poderoso para homens e mulheres com mais de 60 anos que desejam recuperar sua energia, melhorar a circulação e reacender a clareza mental. Agora, eu vou te mostrar como fazer isso, passo a passo, exatamente como eu ensino aos meus próprios pacientes em consulta. Primeiro, certifique-se de ter cravos da Índia inteiros, não em pó. O ideal é que sejam secos, de boa qualidade e, se possível, orgânicos.
Não precisa de muitos. 2 ou 3 cravos por dia são suficientes para começar a ver resultados. Quando tiver os cravos, coloque-os na parte de trás da boca, entre os molares, onde sua mordida é mais forte. É importante mastigá-los devagar, sem pressa. O objetivo não é triturar rápido, mas liberar lentamente os óleos essenciais. Durante os primeiros 30 segundos, apenas mantenha os cravos na boca e deixe a saliva começar a se misturar aos óleos liberados. Respirar pelo nariz ajuda a manter o relaxamento. É normal sentir um calor intenso ou um sabor picante. Esse é o sinal de que o eugenol está começando a agir e penetrando nas mucosas. Essa sensação forte indica que seu corpo já está absorvendo os benefícios. Depois, comece a mastigar suavemente. Não precisa triturar completamente, apenas quebrar o suficiente para que os compostos ativos sejam liberados por completo. Mantenha os pedaços na boca por mais 30 segundos, deixando a mistura agir na saliva. Você pode engolir os resíduos ou cuspir. Ambos funcionam e não prejudicam a eficácia do método. O importante é permitir que os princípios ativos sigam seu caminho natural até o seu sistema sanguíneo. Esse ritual de 60 segundos não só estimula a circulação quase que imediatamente, como também começa a acalmar o sistema nervoso, relaxar os músculos faciais e preparar seu corpo para melhor oxigenação e foco mental. Muitos dos meus pacientes relatam que, após poucos minutos, sentem uma clareza diferente na cabeça, uma espécie de reconexão com o corpo. É um efeito sutil, porém profundo, que se torna mais evidente com a prática diária. O ideal é fazer esse hábito uma vez ao dia, com regularidade. Você pode incorporá-lo à rotina matinal para começar o dia com energia renovada, ou à noite, para favorecer um sono mais reparador. Há também quem o use antes do exercício físico ou momentos de intimidade para aumentar a presença física e emocional. A chave está na constância e em prestar atenção ao que seu corpo vai sentindo. Lembre-se, não é preciso mudar tudo de uma vez. Apenas incluir esse pequeno gesto diário pode ajudar a restaurar funções que você achava perdidas. À medida que o fluxo sanguíneo melhora, o estresse diminui e o corpo se torna mais receptivo, você começará a notar sinais claros de transformação. E tudo isso começa com algo simples: mastigar conscientemente um pequeno cravo da Índia. Uma dúvida comum que recebo dos meus pacientes depois que experimentam o método do cravo é: qual o melhor momento do dia para usar? Na verdade, o horário pode potencializar ou limitar os benefícios da técnica. Não se trata só de mastigar o cravo, mas de alinhar o hábito com os ritmos naturais do seu corpo para que o efeito seja mais profundo, estável e duradouro. Para muitos adultos maiores, a noite é o momento ideal. Cerca de 1 hora antes de dormir, mastigar o cravo ajuda a relaxar o sistema nervoso, reduzir o cortisol, o hormônio do estresse, e preparar o corpo para um sono mais profundo e restaurador. Esse descanso de qualidade não só melhora sua energia para o dia seguinte, como também estimula a produção natural de testosterona, um hormônio fundamental para a vitalidade, recuperação e função sexual. Mas isso não significa que você deva descartar amanhã. Usar o cravo em jejum, logo ao acordar, pode ajudar a ativar a circulação e estabelecer um tom mental mais claro e centrado para o resto do dia. Muitos homens relatam que, ao usar o método pela manhã, se sentem mais presentes, focados e com uma disposição mais positiva para enfrentar as atividades diárias. É como se um interruptor interno de motivação fosse ligado. Há até quem prefira usá-lo antes de uma caminhada, exercício ou momento íntimo, cerca de 30 a 45 minutos antes. Nesses casos, o fluxo sanguíneo melhorado pode significar mais resistência,
melhor conexão corporal e uma experiência mais completa, tanto física quanto emocional. A chave aqui não é escolher um único momento do dia, mas descobrir qual é o mais eficaz para você e manter a constância. Se você tem dificuldade para dormir, comece pela noite. Se sente falta de energia pela manhã, experimente logo ao acordar. Qualquer que seja seu ritmo, o importante é que o corpo receba diariamente esse estímulo suave e poderoso que o cravo oferece. Com o tempo, essa prática diária se torna um investimento acumulativo. Seu sistema circulatório se fortalece, seu sistema nervoso se estabiliza e sua vitalidade começa a crescer de dentro para fora. E aqui vai um detalhe que você não pode ignorar. Quando você usa essa técnica regularmente, seu corpo começa a antecipar os benefícios. Isso significa que mesmo antes de mastigar o cravo, seu organismo já está em modo de preparação, como se soubesse que algo bom está para acontecer. Isso gera um ciclo positivo de autocura, onde cada dia constrói o anterior, até que as mudanças façam parte de você. Não veja isso como mais uma rotina, mas como um pequeno ato diário de reconexão consigo mesmo. Um momento íntimo em que você toma o controle da sua energia, saúde e vitalidade, sem depender de laboratórios, receitas ou soluções temporárias. Apenas você, sua respiração e uma pequena especiaria com um poder oculto que você está começando a redescobrir. Não é exagero dizer que o estresse crônico é um dos maiores inimigos da saúde masculina depois dos 60 anos. Muitos homens mais velhos sentem que estão fazendo tudo certo, comem melhor, se exercitam, tomam suplementos e ainda assim a energia não volta. Sentem-se apagados, desconectados, como se o corpo resistisse a qualquer tentativa de melhora. Nesses casos, quase sempre faço uma pergunta: como anda seu nível de estresse ultimamente? A resposta geralmente é um silêncio, um suspiro, seguido de uma longa lista. Preocupações financeiras, problemas familiares, medo da saúde ou do futuro. Tudo isso pesa. Mas o que a maioria não sabe é que esse peso emocional tem um nome químico dentro do corpo: cortisol. O cortisol é o hormônio do estresse e em pequenas doses ele é útil. Mas quando permanece elevado dia após dia, começa a destruir silenciosamente a base da sua energia, a testosterona. O cruel dessa relação é que cortisol e testosterona não podem coexistir em níveis altos. Quando um sobe, o outro desce. Então, quanto mais tensão você vive, menos força interna tem. Seu desejo diminui, seu ânimo cai, sua resposta sexual se apaga. E não porque seu corpo esteja quebrado, mas porque está preso num ciclo constante de defesa, como se estivesse fugindo de um perigo que nunca acaba. É aqui que o cravo deixa de ser apenas um estimulante da circulação e se torna um verdadeiro regulador do sistema nervoso. O composto beta-cariofileno, presente em grandes quantidades no cravo, liga-se aos receptores do cérebro que ativam sensações de segurança, calma e bem-estar. É como enviar ao corpo um sinal silencioso de que ele pode baixar a guarda, que está seguro, que pode descansar e se recuperar. Muitos homens descrevem esse efeito como uma espécie de libertação interna. Em questão de minutos, sentem o peito relaxar, os pensamentos se acalmarem e a tensão diminuir. É sutil, mas real. E à medida que o estresse diminui, a testosterona começa a subir naturalmente, sem remédios, sem químicos, sem forçar o corpo a nada. Simplesmente permitindo que ele volte ao seu equilíbrio original. E esse equilíbrio muda tudo. Mais desejo, mais clareza mental, melhor sono, melhor humor. Às vezes, as mudanças são tão graduais que o homem nem percebe. Mas sua parceira sim. Sua forma de falar muda. Sua atitude é outra. Sua presença se fortalece. Porque quando o estresse para de drenar sua energia, todo o sistema se realinha a favor da sua vitalidade. Esse é um dos efeitos mais surpreendentes do método japonês do cravo.
Não só ativa o físico, mas também repara o emocional, o mental, o hormonal. E em um mundo onde o estresse está por toda parte, ter um aliado natural e acessível que combate essa carga silenciosa é, sem dúvida, uma das ferramentas mais valiosas que você pode ter depois dos 60 anos. Um dos maiores obstáculos para a recuperação hormonal e a vitalidade após os 60 não está no que comemos ou mesmo no que sentimos durante o dia. Está no que acontece ou não acontece enquanto dormimos. O sono profundo e reparador é a base invisível de toda a nossa saúde. É o momento em que o corpo se repara, as células se regeneram e a testosterona, esse hormônio-chave para energia, força e desejo, é produzida em maiores quantidades. Mas quantos idosos realmente conseguem alcançar esse sono profundo? Muitos me contam que passam horas olhando para o teto, que acordam às 2 ou 3 da madrugada sem conseguir voltar a dormir, ou que levantam sem sentir que descansaram. É como se o corpo não conseguisse desligar direito. E isso afeta tudo: o humor, a memória, a circulação e até a capacidade de desfrutar da intimidade. É aí que o cravo se torna um aliado silencioso, mas poderoso. Graças aos seus compostos ativos, especialmente o eugenol e o beta-cariofileno, essa pequena especiaria não só relaxa os vasos sanguíneos, mas também o sistema nervoso central. Quando mastigado 1 hora antes de dormir, sua ação calmante ajuda a reduzir a atividade cerebral excessiva, equilibrar os níveis de cortisol e facilitar uma transição mais suave para as fases profundas do sono. Muitos dos meus pacientes mais velhos notam mudanças surpreendentes após incorporarem esse hábito noturno. Eles me dizem coisas como: estou sonhando de novo, acordo com clareza ou até levanto com energia como há anos não sentia. E o interessante é que esse descanso de qualidade gera um efeito dominó. Mais descanso gera mais testosterona. Mais testosterona melhora a circulação. E tudo isso se traduz em mais força física e mental durante o dia. Não se trata apenas de dormir mais horas, mas de dormir melhor. Dormir com o corpo relaxado, a mente tranquila e o sistema hormonal em modo de reparação. Essa é a chave. E o melhor de tudo, você não precisa de remédios para isso. Apenas um ritual simples, natural e ancestral. Mastigar um cravo da Índia por 60 segundos, deixar que seus olhos entrem na sua corrente sanguínea e permitir que seu corpo faça o resto. O sono restaurador é tão importante quanto qualquer dieta ou rotina de exercícios. Sem ele, qualquer esforço se torna inútil. Mas com ele, seu corpo começa a se transformar de dentro para fora. Mais energia, menos dores, melhor digestão e, sim, mais desejo e capacidade de conexão íntima. É como se, ao dormir bem, tudo em você se sincronizasse novamente. E o mais bonito disso tudo é que a mudança acontece sem esforço, porque você não está forçando seu corpo a fazer algo novo, mas lembrando-o do que ele já sabia fazer. O cravo da Índia, nesse contexto, se torna uma ponte entre sua vitalidade passada e sua vitalidade futura. Poucos imaginam que o estado das suas gengivas pode afetar diretamente sua capacidade de manter uma boa circulação, uma ereção firme ou até a saúde do coração. Mas a ciência é clara. A boca é uma das principais portas de entrada para a corrente sanguínea. E quando as gengivas estão inflamadas, infectadas ou sangrando, milhões de bactérias invisíveis entram diariamente no corpo, afetando os vasos sanguíneos sem que você perceba. A doença periodontal, muito comum em adultos acima de 60 anos, muitas vezes passa despercebida. Um leve sangramento ao escovar, mau hálito persistente, retração das gengivas e, ainda assim, seus efeitos são profundos. Estudos recentes mostram que homens com problemas dentários avançados têm até 70% mais risco de sofrer disfunção erétil, devido à inflamação sistêmica causada por essas bactérias nas artérias que irrigam os órgãos sexuais. E é aí
que o cravo da Índia prova ser muito mais do que um potencializador da circulação. Seu óleo essencial possui potentes propriedades antissépticas, antifúngicas e antibacterianas, reconhecidas até pela medicina tradicional. Quando você mastiga cravos inteiros, os óleos naturais começam a agir diretamente nas mucosas da boca, neutralizando bactérias prejudiciais antes que cheguem à circulação. É uma limpeza profunda, natural e diária, sem necessidade de enxaguantes químicos ou tratamentos caros. Esse pequeno hábito natural não só melhora o fluxo sanguíneo, também acalma seus nervos, equilibra seus hormônios, melhora seu sono, protege sua saúde bucal e desperta uma energia profunda que estava ali, esperando para voltar. Você não precisa fazer tudo de uma vez. Apenas comece, hoje, esta noite, com um cravo. E com a decisão firme de não se resignar a envelhecer passivamente, mas a viver com força, lucidez e dignidade. Se essa mensagem tocou você, te convido a dar 3 passos simples. Dê like neste vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com algum amigo, irmão ou companheiro que também precise dessa informação. Deixe nos comentários de qual cidade você nos acompanha e me conte se já conhecia esse método ou se vai experimentar pela primeira vez. Juntos podemos formar uma comunidade de homens conscientes que cuidam do corpo, da mente e do propósito, com sabedoria, constância e fé.